Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Pode Ser Franca. Esse podcast que é destinado a você, empreendedor, e a você que sonha empreender e a nós, clientes, para sabermos o que tem de melhor no mercado. E hoje eu trouxe uma especialista em empreendedorismo feminino. Ela vai dar um show aqui pra gente, porque eu quero saber sobre a história dela, a trajetória. Ela é engenheira civil, então eu já vou chamá-la aqui, ó. Nossa convidada de hoje é uma engenheira civil e uma referência no empreendedorismo feminino. Com mais de 22 anos de experiência, ela já é sócia em mais de 15 empresas, estando à frente de 5 delas, onde aplica estratégias simples e eficazes que transformam negócios. Gente, ó, às vezes você tá aí quebrando a cabeça tentando achar big deal, né? Que o povo fala grande ideia, não é assim no inglês, mas tá bom. E às vezes o simples, que é o que ela ensina, coisas eficazes que vai fazer diferença na sua empresa. Então fica de olho nesse episódio, já compartilha. Se você não é do Pode Ser Franca, comece a seguir, porque eu tô trazendo cada vez mais especialistas na área para te ajudar no seu empreendedorismo. E além de empresária, ela é palestrante, mentora. Ela também é triatleta, triatleta. É difícil até de falar, imagina a execução. Gente, ó, já admiro demais, provando que foco, disciplina, superação são os pilares do seu sucesso. Então vamos receber Maiara Fogaça. Seja muito bem-vinda, Maiara. Muito obrigada. Gabi. Obrigada, é um prazer estar aqui no seu podcast. Prazer é Fiquei todo meu. honrada com o convite. E é isso aí, vamos falar de empreendedorismo feminino, que eu amo falar. Sim, 22 anos. A gente estava falando aqui que o Pode Ser Franca vai comemorar um ano daqui a alguns dias, que eu comecei em janeiro. Ela tem 22 anos no empreendedorismo. É um marco. Como começou? Você é de engenheira civil. Na verdade, eu comecei Empreendedora. com 14 anos, né? Então eu ainda não era engenheira. E eu comecei vendendo bombom na escola, né? Então, assim, eu falo que o empreendedorismo, ele não tá, né, nem no meu sangue, não, é dentro do meu coração mesmo, porque desde pequena eu sempre gostei de empreender, eu sempre queria saber detalhes de empresa, de o que dá para fazer, o que dá para vender, criando ideias, né? Porque o empreendedorismo é isso, é a criatividade, é o uso da criatividade. E a prática, né? Isso. Então, eu comecei assim, na escola, vendendo bombom para os colegas da turma. E a partir daí me despertou mais ainda o interesse pelo empreendedorismo, né? Agora, a engenharia civil, depois que eu me formei, foi meu primeiro, digamos, CNPJ, né, no empreendedorismo. Porque a gente tem até que entender, o empreendedorismo ele não existe só com um CNPJ, né? Hoje nós temos várias mulheres empreendedoras que não necessariamente estão ligadas a um CNPJ. Mas o meu empreendedorismo ligado ao CNPJ, ele iniciou quando eu tinha 18 anos, que foi... 18 não, 22 anos, que foi assim que eu me formei em engenharia civil. É mesmo. E como que foi isso? Você precisou abrir CNPJ para vender serviços? Como que funciona? Assim que eu me formei, eu fui trabalhar em uma grande construtora em Goiânia, né? Eu sou de Goiânia. Atualmente estou morando aqui em Alphaville, mas a minha história é toda de Goiânia. Eu fui trabalhar em uma grande construtora e era com um formato de prestação de serviço. Então, eu tive que abrir a Que empresa. forçou a abrir o Isso. CNPJ, né? Forçou a abrir o CNPJ. E a partir dali, além de trabalhar nessa construtora, eu iniciei a prestação de serviço para outros clientes, né? Então, foi quando eu dei um start mesmo no empreendedorismo na engenharia civil. Uau! Eu imagino que é um cenário desafiador para nós mulheres, a engenharia civil. É mesmo ou é coisa da minha cabeça? É desafiador, sim. Hoje, a gente tem até mais engenheiras, né, formando em formação. Quando eu formei, há quase 15 anos já, né, atrás, ainda era uma quantidade bem reduzida de mulheres no mundo da engenharia. E além de mulher, eu ainda tinha uma cara de muito menininha, né, porque eu me formei nova. Vou ter que interromper. Ela não tinha, gente. Ela tem. Eu tô fazendo as contas dos 22 anos de empreendedorismo. Não dá pra ter. Quantos anos que ela tem?
Você tem. E é mãe de dois Mãe de dois. Bernardo. Bernardo e a mãe T. Que lindos. Então, continua, desculpa. Então, quando eu me formei, eu formei a engenharia são 5 anos, e eu formei em 4 anos e meio. Então, assim, eu já tinha a cara de menina, eu me formei mais nova. Nossa, ainda. Eu era mulher, então era assim, juntou tudo, né? Então, eu cansei de escutar eu numa obra, eu liderava a obra ali com 150, 200 funcionários, e aí chegava algum cliente, algum proprietário ou fornecedor, enfim, chegava em mim e falava, eu quero falar com o engenheiro da obra, né? E aí era sempre buscando o engenheiro, né? E eu falava, não, sou eu mesma, pode falar. Não, então assim, muitas pessoas entravam ali e tinha a visão, eu como uma estagiária, né? Ou uma outra coisa inferior. Tanto pela idade quanto por ser mulher. Mas a gente enfrenta, sim, um preconceito ali no mundo da engenharia, tanto nesse quesito de cadê o engenheiro, né, de que isso aqui é função para homem, quanto salarial também. Então, a gente passa por vários desafios, quesito também de liderança. Sim. Então, a gente tem problemas, às vezes, em colocar... Eu tive que desenvolver, eu falo, um lado masculino meu. Eu imagino. Então, eu tive que desenvolver esse lado masculino para eu conseguir colocar ordem e liderar equipes ali de 150 pessoas, tinham, sei lá, 3 mulheres que eu liderava, o resto era tudo homem. E para ter aquela subordinação, né? Eu imagino que você deve ter encontrado um desafio gigantesco para isso acontecer. E o líder, ele, assim, ao mesmo tempo eu não posso dar muito acesso, muita liberdade, porque eu tenho que manter a posição, o posicionamento, mas ao mesmo tempo eu também tinha que ter um equilíbrio ali para eu poder conseguir conectar com esses homens pelo fato de eu ser mulher. Você já Então sofreu algum era um tipo de equilíbrio. assédio? Não, de assédio eu nunca sofri. Graças a Deus, não. Porque Graças deve a ser Deus. traumatizante, não? Eu acho que a minha postura sempre foi Como que era? Conta aí pra muito gente rígida. falar mais. Como que era pra você Eu sou muito chegar? técnica, né? Muito fechada. Então, assim, até em relacionamentos de amizade, às vezes de conquistar as pessoas ali na conversa, eu sempre tive esse problema. Então, isso servia como um ponto positivo na minha liderança junto a homens, né? Porque eu já me colocava ali, eu colocava as pessoas no lugar delas e todo mundo já me via como uma mulher, assim, mais fechada, mais afastada. Então, isso era um ponto positivo. Era... Sim. Você não era tão acessível, né? Não. Não é igual a Gabriela que chega, ai, seja muito Não, bem-vinda. eu que gostaria feliz. muito de ter essa comunicação sua, mas... Tem que ter um equilíbrio. Eu amo pessoas assim como você. Pessoas que, nos posicionam. E outra, elas não precisam provar por ser legal. Elas têm a técnica, né? O conhecimento, o estudo. Só, você abre a boca pouco, mas quando abre, todo mundo presta atenção no que você vai falar. Eu gosto de tudo assim, mais rápido. Não, isso aqui é isso, então é isso, acabou, pronto, próximo assunto. Resolutiva, né, assim. E o que a gente estava falando sobre a questão de desenvolver o lado masculino, né? E aí agora eu tô num caminho contrário. Nossa, é uma desconstrução. Você, como Desconstrução. engenheira, você sabe que é muito mais difícil desconstruir uma casa, quebrar tudo e construir de novo do que fazer um novo, né? Quantas vezes eu já falei isso para cliente que você tá me falando? Hein? Você veio até uma lembrança aqui. De eu chegar no cliente e falar, aqui nesse caso é mais fácil a gente começar do zero. E é exatamente isso. Hoje, a reconstrução do meu feminino, ela me deu muito mais trabalho. Ainda é um processo, né? Eu ainda estou nele, ainda tem muita coisa eu acredito, para ser melhorada, mas eu já evoluí, assim... igual, quando eu cheguei aqui, você falou, eu não consigo te imaginar na obra. Não consigo. Então, é isso. E se pegar a Maiara da obra lá de 15 anos atrás, não é a mesma Maiara, obviamente. Muita coisa mudou, né? O processo me transformou. Mas ainda tem coisa a ser mudada e melhorada, sempre, né? Sempre temos, né? Maiara, eu fico pensando assim, a sua energia masculina. Porque a gente não consegue separar uma coisa da outra. A gente leva a energia masculina para casa. Levo. Como interferiu no seu casamento? Interferiu negativamente, com certeza. Primeiro, porque eu já tenho um perfil de líder, de dominante muito aflorado. Então, eu já queria dominar lá em casa, né? Filhos, E esse não é o papel da mulher dentro de casa. Isso também foi uma reconstrução recente, né? De 2 anos atrás para cá. Que eu tive esse entendimento de qual era realmente o meu posicionamento como mulher dentro de casa, dentro do casamento. E eu falo que depois que eu tive esse entendimento de qual é o papel da mulher dentro do casamento,
isso mudou, assim, 100% o nosso relacionamento, o meu e do Antônio. Porque você começa a definir atribuições, né, de cada um, dentro, responsabilidades. Não, isso aqui não cabe a mim. E aí eu comecei a enxergar que eu estava fazendo papéis que não cabiam a mim, e quando a mulher faz papéis que não cabem a ela, automaticamente ela tira do homem papéis que não são, além de serem exclusivos dele, você começa a dar liberdade para ele atingir áreas que, na verdade, é da mulher, né? E ficar de buenas, né? E também isso. Você sabe que tem muitas mulheres terminando o relacionamento por isso. Tem jeito. Aquela mulher que acordou agora e falou, cara, eu tô fazendo papel de mãe, de pai desse cara. O cara vai o homem banana, né? Porque às vezes a gente acha que o homem é banana e a gente que construiu um homem Um banana. afeminado ali, né? Exato. Tem jeito. Com certeza tem jeito. Isso exclusivamente depende dos dois quererem, né? Nem sempre o homem quer. Muitas vezes parte da mulher primeiro. Mas é um primeiro passo e, com certeza, o partir da mulher e ela ter essa consciência, né? Eu falo sempre que o primeiro passo da transformação é a pessoa levar para a consciência dela. Então, não é eu querer mudar, porque quem muda, desmuda. É eu querer ser transformada, é eu querer transformar o meu relacionamento. Então, primeiro eu vou ser transformada, eu vou levar esse problema meu para a consciência, eu tenho consciência disso hoje, eu quero. E aí é buscar pessoas que vão te auxiliar nesse processo, buscar entendimento, né, conhecimento sobre o processo que você precisa de passar ali, para você aos poucos começar. Os seus pequenos gestos vai influenciar o seu marido, vai trazer transformação para ele, porque você está transformando uma casa e ele faz parte dessa casa. Exato. Então, é automático o processo. Ele vai começar a ser tocado, ele vai começar a enxergar as coisas diferente. E automaticamente você vai empurrando, você vai forçando. Porque se você fala assim, você vira pra ele e fala, não, trocar uma lâmpada não é um problema meu. Vai ficar escuro enquanto você não trocar. Alguma hora ele vai ter que tomar uma atitude, ele vai começar a enxergar isso. Da mesma forma que, muitas vezes, a mulher ela quer que o homem abra a porta do carro pra ela. A mulher quer que o homem carregue as compras pra ela. Mas, às vezes, a gente não dá tempo pra ele. Eu, sendo resolutiva e dominante, eu não dava tempo pro Antônio ter esses tipos de atitude comigo. Quando ele estava pensando se ele ia carregar as coisas, eu já tinha pegado o negócio, já tinha colocado, carregado, já tinha pegado o menino, já estava saindo, entendeu? Então, é a gente que não deixa eles fazerem. Eu concordo com você. E depois a gente ainda reclama. Porque eu faço tudo sozinha, ninguém me valoriza, eu vou sumir. Quando eu morrer, não é? Vocês vão sentir falta de mim. Não é assim que Mas acontece? nós não damos o espaço devido, né, a eles. Gente, eu acho que você fala com tanta clareza que eu já me imaginei nessas cenas, doeu o coração só de ouvir. E você sabe que a gente faz isso nos negócios também, né? Quando a pessoa é dominante e controladora, tem uma certa dificuldade para delegar. Como isso interferiu na sua carreira profissional? Então, eu falo assim que enquanto eu era CLT, funcionária ali da empresa, da construtora, eu não tive muito problema no quesito ali de delegar, porque a minha atribuição era exclusiva ali dentro da obra, né? O que é realmente empregado ao engenheiro resolver ali. Então eu conseguia delegar de forma assim Você sabia natural, isso. Cada um tinha a sua função específica. Específica, e eu tinha que determinar ali, então era mais fácil. Distribuía. Isso. Mas, quando eu fui para a minha primeira empresa, que eu não era só a engenheira da empresa, eu era a dona da empresa, eu tinha que ver a parte contábil, a parte financeira, o RH, a contratação. Aí foi quando eu sofri, porque eu entendi que eu não delegava de forma satisfatória. Porque dentro da minha empresa eu queria fazer tudo. Eu tive que aprender a fazer tudo. Sim, que é E aí, importante, é um processo importante. quando eu aprendi, eu achei que só eu soubesse fazer da melhor forma, né? E aí foi um problemão eu aprender a delegar e foi algo que limitou demais meu crescimento. Foi a minha primeira empresa e foi a empresa que eu mais patinei e que eu demorei mais para poder romper.
porque eu não tinha essa consciência do delegar. Era eu, como engenheira absoluta, e resolvia tudo da empresa. E obedeça a você, né? Que você tem juízo para obedecer. Isso. E olha só como a gente faz, né? A mesma coisa em todas as áreas da vida. Eu imagino como mãe também, como esposa. E aí, quando eu tive, né, essa virada de chave do delegar, eu tive esse entendimento, a minha empresa começou a crescer, assim, de forma considerável, porque aí eu comecei a contratar pessoas, eu entendi que eu precisava de outros engenheiros junto comigo, de outras pessoas abaixo de mim, para eu atribuir essas tarefas. Porque eu falo assim, Gabi, o empresário, ele não tem que saber de tudo. Muito pelo contrário. Eu preciso de ter pessoas que saibam muito mais do que eu, de forma muito mais técnica e específica em cada assunto. Exato. O meu papel é liderar e não entender de tudo. É como se a gente pensasse assim numa orquestra. Você é o maestro da orquestra, você vai reger a orquestra, né? E aí imagina que nessa orquestra tem o pianista, o flautista, o violinista, e aí você resolve que você precisa de tocar piano, tocar flauta, tocar o violino. Imagina o que vai virar essa orquestra. Vai virar uma bagunça, uma desordem, não vai ter sinfonia nenhuma. E é exatamente isso que acontece na empresa. Se você não souber delegar e entender o papel de cada um dentro ali da orquestra, não vai existir nota nenhuma, não vai existir sintonia, você não vai conseguir obter um resultado no final daquele processo. E para aquela mulher que está aqui nos assistindo, pensando assim, olha, eu quero muito viver isso que a Mayara está falando, quero muito, mas eu não sei como eu começo, porque eu tô tão à frente de tudo, eu já tô catando menino, colocando menino no carro, e mandando e desmandando e usando aquela frase famosa, quer perfeito? Faça você mesmo. Como começar? Como começar é justamente uma quebra um pouco dessa frase sua aí, ó. E é um orgulho, né? Uma arrogância, né? Antes feito do que perfeito. Então, comece. Troca a frase. Isso, vamos substituir essa frase da Gabi. Antes feito do que perfeito. Comece, né? O ponto de partida é o começar. E isso é uma dor de muitas mulheres. A maioria das mulheres empreendedoras hoje, o maior medo dela é o do fracasso. Então, é isso que segura ela, impede ela de começar. E eu falo que a sua vontade de vencer, ela tem que ser maior do que o seu medo de fracassar. Com certeza. Então, se a sua vontade ela é maior do que o seu medo, vai que vai dar certo. Vai que o sucesso é logo ali. Isso. E não vá na ilusão também de que vai ser tudo perfeito. Não é? Mas vai levar uns tombinhos, né? É só para aprender, ajustar o caminho, não é verdade? Empreender é justamente isso, né? É aprender. O empreendedor é ter dor, né? A gente fala que é no dia a dia ali, são muitas dores. É justamente esse o processo do empreendedor. É você saber lidar com os desafios no dia a dia, vencer os problemas, porque eles são diários, eles vão acontecer sempre. Então, se o empreendedor, ele coloca na cabeça dele que não existe problemas, ou que é só uma fase, eu vou passar e vou viver a plenitude ali dentro do empreendedorismo, Eu conto, você conta. né? É uma ilusão, né? E eu vejo que você não só trabalha o empreendedorismo, mas várias áreas da sua vida que eu acredito que complementam. Porque o empreendedor é uma pessoa, né? Que precisa estar com as áreas ali alinhadas. Eu vejo que você é atleta. O que te levou a ser uma... Não é uma atleta, é uma triatleta. Então, essa ideia de triatleta surgiu esse ano também. Esse ano surgiu a ideia de tudo, né? Que a gente estava conversando aqui anteriormente. Essa ideia de triatleta. Eu sempre tive uma admiração pelo triatletismo. Porque, querendo ou não, ele provoca na gente, quando a gente está assistindo a Olimpíada, geralmente, né? Fala, gente, o que é isso? A pessoa ela tem que ser top para conseguir fazer uma coisa dessa. Tem que ser desafiador. Mas eu nunca passou pela minha cabeça que eu iria me aventurar Aventurar não, porque hoje já faz parte do meu estilo de vida, né? Meu Deus. Mas começou esse ano, a partir de um desafio, né? Que foi imposto por um mentor nosso. E a gente aceitou o desafio e começou. E aí isso despertou em nós muitas coisas, né?
principalmente na área mental, muito mais do que no corpo, na área mental. Se você quer vencer na vida, vença seu corpo, Gabi. Se você é capaz de vencer seu corpo, você é capaz de vencer qualquer outra coisa. Mas se você não for capaz de vencer seu corpo, você não é capaz de vencer mais nada. Nossa, essa foi forte. E essa caiu aqui como uma flecha. Então, já fica a dica. Já fica a dica. E o atletismo trouxe, o triatletismo trouxe justamente isso, porque foi um desafio muito grande. Quando a gente começou a vencer, esse ano eu fiz 4 provas de triatlo. Uau. E quando a gente começou no triatlo, foi por um desafio, mas a gente entendeu que aquilo ali, ele trazia uma transformação muito mais do que física, a transformação mental dele é muito maior, e a gente implantou isso como um estilo de vida. Eu e meu marido, nós nos apegamos ao triatlo. Na semana passada, domingo, eu fiz uma prova, foi a minha 4ª prova desse ano. Foi uma prova mais desafiadora ainda, porque eu resolvi subir um nível da prova, né? E o mental, com certeza, a todo tempo é o que comanda você conseguir superar aquilo ali, vencer e atravessar a linha de chegada. E não só no esporte, né? Eu acredito que você consegue ver isso também na área do empreendedorismo, né? Com certeza. A gente olha para as circunstâncias e pensa, meu Deus, agora essa onda vai me pegar. Agora eu vou afogar. Eu acho que é você contra sua mente, né? Com certeza. Nós não sabemos o tamanho da nossa capacidade, da nossa força, seja ela física, mental, na empresa ou em um esporte, nós não sabemos o tamanho da capacidade, da nossa força que a gente carrega até que nós passamos por um desafio. Então, eu não tinha ideia do que eu conseguiria vencer um triatlo, até eu fazer um triatlo. Eu não sei se eu sou capaz de abrir uma empresa, de montar um negócio, até eu montar um negócio, até eu abrir uma empresa. Eu não sei se eu sou capaz de alcançar o próximo nível da minha empresa, até eu vencer esse desafio. Então, o tamanho da nossa força, da nossa capacidade, ela é medida através de desafios. Eu concordo plenamente. E como foi? Qual foi a sensação de ter vencido o seu primeiro triatlo? É gratificante, né? E é justamente isso, é você enxergar que você é capaz de muito mais do que você pensa. Eu falo que nós temos uma régua, que nós não temos limites. Porque como que eu chego para você e falo, Gabi, meu limite é correr 5 quilômetros. Se eu nunca corri mais do que 5, não tem como eu saber se meu limite é aquele. Então eu não gosto de falar de limite, eu falo de régua, que nós temos uma régua. E a nossa obrigação é ir subindo essa régua. É essa subida de régua que nos traz a evolução e o crescimento. Então, por exemplo, eu fazia o triatlo super sprint, que é um triatlo menor, é um triatlo de entrada que a gente chama. Nesse domingo eu fiz o sprint, que é um acima, é o dobro. Uau. Eu subi minha régua. Então eu sei que aqui eu consigo fazer. E aí a sua régua, ela não desce mais. Depois que você subiu, você vai dali pra frente. Gente. Então, por exemplo, o triatlo que eu fazia, ele era 350 metros de nado, 10 quilômetros de bike e 2,5 de corrida. Aí esse que eu fiz agora é o dobro. Então ele é 750 de nado, Meu Deus. 20 de bike e 5 de corrida. E agora eu me inscrevi para uma prova 70.3 do Ironman, em setembro de 2025. Aí é um pouquinho maior, é praticamente 2 quilômetros de nado, Uau. 90 quilômetros de bike e 21 quilômetros de corrida. Uma coisa que eu queria falar aqui, que eu acho muito importante, que você fez, você já se inscreveu, a sua meta está cravada, né? Tá Tá lá. estabelecida já. Tá estabelecida, bem estabelecida. Pagou, né? Que não é barata. Pagou, investiu e agora você vai ter que obrigatoriamente se preparar. Porque tem muitas pessoas que falam assim, eu quero fazer tal coisa, mas não estipula um objetivo bem claro e definido e acaba desistindo no meio do caminho, não Com desiste? certeza, desiste. É o que mais faz a pessoa desistir. Porque o primeiro passo é você ter um objetivo claro. A partir do objetivo claro, você tem que criar uma obsessão em cima daquele objetivo. Quando você cria uma obsessão, isso vai para o seu subconsciente. E aí, depois que está instalado no seu subconsciente,
você vai transformar a sua vida para para fazer aquilo ali acontecer. Então, por exemplo, a gente está falando do meu Ironman. Eu tinha um objetivo claro. E aí eu me inscrevi, né? E aí agora eu transformo isso em uma obsessão na minha cabeça. É o quê? Eu sei que eu tenho que transformar minha alimentação, transformar minha preparação física e meus treinos. Então eu já estou providenciando uma nutricionista, porque não é mais um treino que eu fazia para um triatlo. Eu estou providenciando um preparador físico, eu preciso de uma planilha de treino. Então eu vou mudar a minha vida em volta a partir desta obsessão para que isso aconteça. E o melhor de tudo o resultado não é no dia da prova. O resultado é no processo. Então, o que me transforma, e eu já tenho consciência disso, é o processo. E é engraçado que eu não tinha essa consciência há pouco tempo atrás. No começo do ano, eu não tinha essa consciência. Eu sou muito movida a desafio. Mas eu foco sempre ali na prova, no romper, no dia do desafio. Quando eu comecei uma preparação para uma meia maratona, que eu fiz agora recentemente em Portugal, eu entendi que não era o dia da meia maratona. Era o processo e a preparação para a meia maratona que iria me transformar. E aí, cada dia que eu acordava, que eu tinha que treinar cedo, eu peguei bem uns dias de frio. Nossa. Aqui em São Paulo, que o 6 goiano graus. não tá acostumado. O nosso frio lá é 22 graus. Meu Deus. E aí, quando eu tinha que acordar, eu falava, não, hoje eu não vou. Porque é mentira, se eu falar pra você que eu não tenho vontade de não ir, que eu tenho vontade de desistir, eu tô mentindo. Porque eu tenho vontade. Todo dia. Todo dia você tem vontade. Não, hoje eu não vou não, hoje eu vou desistir. Ai, pra que fazer isso? É Será que eu tô com uma dor de constante. barriga? E isso é seu corpo, é seu cérebro tentando te enganar, tentando te voltar para a vida de conforto. A zona de conforto, ela é muito mais fácil para o seu corpo Já é conhecida, né? e para sua cabeça do que o que você está querendo enfrentar. Então, é a sua mentalidade que tem que estar forte para poder derrubar isso aí. Quando eu acordava e eu pensava que eu não queria ir, eu mentalizava só uma coisa. Cada dia que eu não fosse, era uma dor a mais que eu iria provavelmente sentir no dia da prova, era uma dificuldade maior no dia da prova, um sofrimento no dia da prova. Eu mentalizava isso no dia da prova. E eu mentalizava que eu queria fazer uma prova bem, tranquila, sem dor, sem lesão, sem muito esforço, sem sofrimento. E aí eu falava, não, então eu vou hoje. É muito melhor eu ir hoje do que sofrer no dia. E eu levava isso para minha cabeça. E isso pode ser levado para qualquer área da vida. Exatamente. Para a área espiritual, para a área do empreendedorismo, que é o que a gente está falando aqui. Se você mentaliza que um pequeno esforço seu diário ali, ele faz parte de um processo, de algo muito maior que você vai alcançar, se torna fácil e muito mais leve para você ir conseguindo construir aquilo no dia a dia. Fantástico. Fantástico. E como você leva tudo isso? Eu imagino que a gente está falando de esporte aqui, mas toda essa lição de mentalidade. Você tem mentorias. Sim, Você trabalha com mulheres, né? isso. Como que são as suas mentorias? Na verdade, eu estou lançando minha mentoria agora. A primeira mentoria, a gente está lançando ela agora. E ela é justamente para isso. Eu falo que toda mulher, Gabi, ela carrega um potencial dentro de si. E o meu propósito é ativar esse potencial dentro das mulheres, que muitas hoje não têm esse potencial ativado ou nem sabe que ela carrega um potencial, né? Muitas mulheres veem outras crescendo, tendo acesso ao sucesso, a uma vida próspera e acha que aquilo ali não é para ela. Mas muito pelo contrário, cada uma carrega um potencial diferente. E isso tem que ser externado. E meu propósito hoje é esse, é ajudar as mulheres a potencializar, externar esse potencial que cada uma carrega, de forma que ela consiga alcançar o sucesso, alcançar a prosperidade. Viver na prática também, né? Isso. Muito bom. E quando que começa a sua mentoria? A gente vai fazer o lançamento agora, em janeiro. Ah, gente, spoiler, não pode ser Spoiler. franca. Adorei. Vai ser em janeiro? Nós vamos fazer o lançamento em janeiro. E vai ser online? Vai ser presencial? Imersão? Como que é? É online, né? A mentoria é online para mulheres empreendedoras ou que estejam começando a empreender ou mulheres que queiram alavancar a empresa, né? Eu falo sempre assim, se a mulher e a empresa, elas têm que crescer juntas. Então, o que acontece muitas vezes?
ou a empresa cresce e a mulher fica. A empresa geralmente cresce e a mulher fica para trás. Isso acontece muito. E aí começa a haver uma limitação, inclusive, no processo de crescimento da empresa. Porque se você não crescer junto, não acompanhar, a sua empresa também não vai crescer. Então, por isso que eu falo que a minha mentoria, ela não é exatamente somente sobre técnicas de crescimento da empresa, mas ela é também sobre o crescimento pessoal da empresária que está ali por trás. Sim, sim, com certeza. E como que você gerencia tudo isso? Mentora, você está como sócia em 15 empresas. Como é ser sócia de 15 empresas? E fala um pouquinho dessas empresas pra gente, e seu papel lá. Hoje, eu e meu marido, nós dois juntos, somos sócios em mais de 15 empresas. Mas aí, como eu te falei, né, eu estou à frente apenas de 5. Eu só coordeno ali, lidero 5. Tem algumas que são só ele, outras nós temos sócios, né? E nós não estamos à frente de todas. Mas a primeira empresa é a de engenharia, né? Então eu tenho empresa de engenharia, tem empresa no ramo de madeiras, que também é ligada um pouco, né? Tem empresa no ramo de móveis de madeira. Nós Mas o sistema inteiro. temos muita coisa, mas temos coisas também que não tem nada a ver. Por exemplo, eu tenho uma marca de óculos, Que incrível! super incrível. Uau, cadê ele aqui? Não- Vamos mostrar esse óculos. Qual que é o nome da marca? Chama Beat. Beat. Que Isso. legal. É uma marca de óculos para mulher trabalhar todas as versões dela dentro da moda, né? Eu adorei. Eu Depois eu quero já te entrar mostro. lá. Legal. Das que eu estou à frente são essas, mas nós temos marca de fitness, marca de moda praia, né? Beachwear. Temos várias lojas de fitness e beachwear no Brasil. Temos loja em Miami, trabalhamos com exportação, temos gelateria lá em Goiânia. Delícia. Então Lá é bom gelateria, né? Lá é um é um calor. calor o ano inteiro. As pessoas devem amar gelateria. É uma delícia. Que Então é um grupo assim bem robusto. recheado, de Sim. áreas diferentes. Você acha que empreender para mulher é mais difícil do que para empreender para homem? Como que está o mercado? Você trouxe logo de início. Eu estava num ramo, né, como engenheira, um pouco hostil para mulher. Precisei desenvolver meu lado masculino para me impor ali e tal. E até o salário era incompatível, assim, não era parecido, né? E como que você vê o empreender para mulher e para homem? Tem diferença? Mulher tem mais facilidade ou o homem tem mais? Então, na verdade, o que pega muito, Gabi, quando a gente vê ali a separação do empreender masculino e empreender feminino, é a mulher conseguir conciliar. Porque não adianta a gente fugir, né? Nós, antes de empreender, nós somos esposas, somos mães e temos o nosso eu para cuidar, que é até muito mais complexo do que um eu masculino, né? A montanha-russa das emoções, Isso. dos hormônios. Das emoções, dos hormônios, o físico, o embelezamento, o cuidado nosso com o corpo, que sempre é maior. Então, eu falo que a dificuldade maior é essa, né? É esse equilíbrio. Eu tenho uma imersão que chama Mapa da Plenitude, sou eu e a Jéssica Carvalho, nós fazemos juntas, que a gente fala muito sobre isso, Olha. sobre esse equilíbrio, né? O alcance da plenitude, o que é a plenitude de fato, e conseguir equilibrar tudo isso, o feminino com o ser mulher, com a maternidade, com o relacionamento, esse posicionamento de mulher dentro da casa e dentro da empresa. Então eu vejo como maior dificuldade isso. Que não só eu passo, mas que todas as mulheres enfrentam. Sim. É conseguir conciliar isso. E eu falo que a mulher ela não precisa de deixar o sonho dela de lado, né? Porque Deus nos fez capazes de alcançar o que nós queremos, o que nós almejamos dentro do nosso coração. Deus não iria colocar sonhos dentro do nosso coração se nós não fôssemos capazes. Então, se nós somos capazes, não é sobre a mulher pode ou não participar de um mercado de trabalho ou tocar uma empresa. É sobre ela conseguir cumprir efetivamente todos os papéis dela. Então, tem um peso maior? Tem, né? Óbvio que tem. É difícil falar. O homem, ele
tem um papel dele ali de sustentar a casa, né? De ser Provedor, né? provedor, de ser um lado da força, a base, que traz a segurança. Mas o lado da mulher, ele é muito maior do que isso, né? Sim, Nós, sim. como um lado sábio da casa, nós temos que estar atentas a muitos pontos. Então, a dificuldade é justamente nessa, da gente não se perder, né? Exato. E eu falo disso porque eu considero que eu já me perdi uma fase. Uma época, eu era uma mulher empoderada. Eu não tinha essa consciência. Então, eu fui muito para o empreendedorismo, eu fui muito para dentro das minhas empresas, para esse lado de empoderamento. Avançou bem e tem resultado maior financeiramente, né? Mas o prejuízo depois. E aí depois você tem que ter um trabalho e passar por um processo para você conseguir reconstruir. E aí vem a reconstrução que a gente falou, que ela é muito mais dolorida e muito mais trabalhosa do que a construção. E como tem sido a sua? Hoje, nesse quesito, graças a Deus, eu já superei. Tem algum exemplo que você pode nos dar aqui de como esse empoderamento interferiu negativamente no seu matrimônio? Sim, no próprio dia a dia. Em discussões básicas, né, bobas ali do dia a dia, você não conseguir se colocar no seu papel e achar que é você que tem que ter a razão, que muitas mulheres levam para o lado da separação. Então, eu não preciso disso aqui, eu tenho as minhas empresas, eu sou bem resolvida. E até quando você está com filho. Se ele não fizer do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, e se não for dessa forma, para mim não serve, eu também não tô nem aí, eu vou seguir minha vida. Então, assim, querendo ou não, isso leva a facilitar pensamentos que estão fora da nossa base cristã. E um ponto que foi muito positivo para mim e para o Antônio foi a gente se aprofundar espiritualmente. Foi a gente trazer um lado espiritual para um amadurecimento que a gente enxergou que seria necessário e para a gente começar a ter um entendimento melhor ali do que a Bíblia mostrava. Que a mulher, ela não tem problema eu empreender, não tem problema eu trabalhar fora de casa. Desde que eu consiga manter aquele equilíbrio ali dentro, porque esse é o meu papel, essa é a minha função ali. Então, quando a gente trouxe isso para dentro de casa, ele enxergou melhor o papel dele, eu enxerguei melhor o meu papel e tudo ficou mais fácil e mais leve. Nossa, eu imagino que foi um posicionamento quase constelar, né? É, tipo isso. Mudou a posição do São sol da lua. detalhezinhos que se eu, Maiara de hoje, pudesse falar para Maiara lá de 5, 10 anos atrás, amiga, é só isso aqui, não tem problema, abaixa a cabeça, não vai mudar em nada, respira. Né? É muito mais sobre vocês do que sobre você, porque o empoderamento, ele traz isso, ele aflora o seu egoísmo, né? Porque você começa a pensar muito mais em você do que em nós. Quando, na verdade, você tem que colocar, depois de Deus, o marido em primeiro lugar, né? Tem mulher que fala, Deus me livre! livre. Olha isso, Deus me livre. Pra você ter ideia, uma vez eu tava conversando com uma amiga minha e eu tinha pouco tempo que eu tinha tomado essa consciência. E aí, quando a gente toma consciência de algo, a gente quer ficar corrigindo os outros, né? Vira chata do... Tá chata, até a gente passar por aquele processo e cair no entendimento que não é exatamente assim que você vai conseguir corrigir. Mas uma vez em uma conversa com uma amiga minha, e aí elas na roda falaram, vocês já viram aquela pergunta? Tem um precipício, e aí você só consegue segurar um, você vai segurar, quem que você vai segurar? Né? Tipo, da sua família. Em uma mão, em outra. E ela falou pra mim, não, em uma mão é meu filho e outra mão é minha mãe. Eu falei, oi? Como assim? Sua mãe? Seu filho? Primeiro você tem que segurar é o seu marido, né? E ainda assim que é o filho, que é mais difícil ali de trabalhar essa parte, né? Seria um segundo assunto. Mas a mãe, então assim, a mulher que tá colocando a mãe antes do marido dentro de casa é nítido que ela tá tendo problema ali dentro da casa dela. Eu não preciso nem de fazer perguntas, que eu já sei que ela tem problema com o marido dela.
Exato. E qual o erro, assim, que você vê que as mulheres que você tem convivido agora com as imersões, as mentorias, qual o erro que você vê que é nítido, além desse, de desposicionar o marido, né? De falta de posicionamento. É. Além de falta de posicionamento, o Gabi, outro também relacionado ao marido é o não apoiar o marido. Isso aí é uma coisa que eu escuto muito. Como a maioria dos mentorados do Antônio são homens, quando eu vou palestrar nos eventos das imersões dele, muitos maridos me procuram. Porque eu conto a minha história quando a gente veio para cá, que eu deixei a liderança de empresas, nossa, eu tive que me colocar mais ausente, dar um passo para trás na minha carreira, na minha formação, não só da minha formação, mas de empresas, para eu poder dar um apoio para ele. Então, assim, desde quando a gente tomou a decisão de vir para cá, partiu de mim falar, a iniciativa minha de chegar nele e falar, vamos, não, eu sei do seu potencial, eu tô junto com você. Ao mesmo tempo que muitas mulheres fazem ao contrário. Você tá doido mudar da nossa cidade com os Dois nossos filhos, sem rede filhos, de apoio? sem rede de apoio. Lá em Goiânia eu tinha minha mãe, tinha minha sogra, tinha família para apoiar. Todos os finais de semana, se eu quisesse fazer alguma coisa, se eu precisasse de qualquer coisa, a gente tinha babá, tinha funcionário, a gente tinha uma rede de apoio gigantesca lá. Quando a gente veio para cá, a gente não tinha mãe, não tinha sogra, não tinha babá, não tinha funcionário, não tinha ninguém. Era nós e nós mesmos. Então, eu me coloquei num posicionamento totalmente diferente do que eu tinha lá. Eu me abdiquei de coisas e de sonhos momentâneos, porque eu sabia que ele precisava do meu apoio. Muitas vezes na imersão eu conto essa história nossa, como que foi, ou eu falar pra ele, não, a gente tem que mudar e é agora e tal, porque eu enxergava nele o potencial dele. E aí é por isso que às vezes homens e maridos vêm me procurar no final. Porque eles querem que as esposas se conectem comigo, talvez porque vê que a esposa não tem essa iniciativa, né? Esse Essa posicionamento. confiança. Então não é só se posicionar como mulher dentro de casa, é se posicionar como uma mulher, uma esposa idônea, né? Que vai contrapor muitas vezes o que o marido tá falando e mostrar pra ele que não é, porque o nosso papel, a sabedoria é o nosso papel. Então a gente tem que estar ali preparada pra mostrar pra ele caminhos que às vezes eles não vão enxergar, porque a preocupação deles é o sustentar, é o financeiro, é a força, é a base. E a gente, na nossa sabedoria, na nossa feminilidade, nós conseguimos enxergar algo mais criativo que vai além daquela base ali que ele sustenta. Exato. Você se considera uma mulher analítica? Você analisa? Tem aquele radar? Porque você trouxe assim, a gente às vezes tem que dar um direcionamento, né? Uhum. Para dar esse direcionamento, a gente precisa também entender, analisar a situação. Como que é para você isso? Eu considero que eu sou analítica, Até pela sua área, né? conforme. Conforme. Eu sou uma dominante conforme, com certeza. Eu gosto Boa. de um planejamento. Muitas vezes o Antônio já levou puxão de orelha. Eu falo, como assim? Tem que sentar aqui. Tem que pôr no papel, tem que planejar. Tem que ter coragem de olhar para os números, porque às vezes o número tá falando vai dar ruim, só que seu sonho tá tão ali, né? Que interessante. E é um complementar, né? Você complementa ele e ele você, porque eu tive a oportunidade, gente, de entrevistá-lo antes da Maiara. Uhum. Ele tem esse lado mais, vamos diminuir os riscos, Aham. né? Tipo assim, é 7, é 7. Ele é o mais estável, não é? Isso, aham. Eu falo pra ele. Ele é um pouco influente, mas ele é mais estável. Mas é legal que ele também vive o processo, né? Ele tá ali vivendo na prática, como você trouxe, né? A gente precisa viver para saber se a gente é capaz ou não. E antes de você entrar aqui, eu conversei com a Alana, ela falou que você falou em alguma das suas palestras sobre a síndrome da impostora. Nós, como mulheres, às vezes a gente cai nesse lugarzinho, né? Uhum. Como que foi para você viver isso e como você saiu desse lugar? Em Então, que ocasião você sentiu a impostora? na verdade, Gabi, você sabe que nós podemos passar por essa fase em vários momentos da nossa vida, né? Uns mais intensificados e outros menores, mas a gente lidar com isso frequentemente. Que é você achar que você não é capaz
daquilo que está sendo proposto para você, né? Isso acontece muito em grandes empresas, quando uma pessoa vai subir de cargo, quando ela é convidada a assumir uma nova posição dentro da empresa, e a pessoa acha que não, que aquilo ali não, ela não consegue, que não é para ela. A primeira vez que eu passei por isso foi quando eu fui sair do CLT, que eu já tinha ali mais de 7 anos de engenharia dentro de uma grande construtora de Goiânia, para assumir somente a minha empresa, né? E o meu ponto principal para eu conseguir vencer isso foi justamente o Antônio. Porque foi ele que... Eu vivi uma situação totalmente desagradável dentro da empresa, e a partir daquela situação eu entendi que não fazia mais sentido nenhum eu continuar ali, que o que eu já precisava ter absorvido e ter vivido, eu já tinha absorvido. E aí quem me fez enxergar isso foi ele, porque eu estava cega ali dentro da empresa, né? Muitas vezes o empregado, ele fica anos ali dentro e para de acreditar nele mesmo. E foi o que aconteceu comigo. Para mim, eu era muito boa, muito top ali dentro da empresa, mas para mim eu só conseguia aquilo. E aí foi quando o Antônio virou para mim e falou assim: você não precisa de estar ali dentro mais. Você não precisa de passar por isso. Sai e fica por conta só da sua empresa. Eu falei: não, amor, mas não é assim e tal. A gente não tinha casado ainda. Olha só. E ele falou assim: eu vou estar do seu lado, eu vou estar junto com você. O máximo que vai acontecer é você voltar para uma outra empresa. Eu falei: é verdade, né? Ele falou assim: e eu tenho certeza que você consegue. Vai e vai. E aí eu cheguei na empresa e falei assim: ó, para mim desse jeito eu não quero, não serve. Se for para ser assim, não. Com frio na barriga, Com né? frio na barriga. Eu falei: não dá. E aí saí e fui me aventurar, assim, de cara, não era só no empreendedorismo, na engenharia, né? Fora daquela vida que eu estava acostumada. E com certeza foi um desafio muito grande, e foi a primeira vez que eu passei por esse episódio de síndrome da impostora, porque de fato eu não acreditava que eu era capaz daquilo ali que a vida estava me impondo, né, de novo. Sim, precisou viver para crer, né? Tem muitas mulheres também que têm aquela crença de que sociedade não dá certo. Não só mulher, como homem também. Como que você vê essa questão de ter sócios? Porque vocês têm muitos sócios, né? Sim. Sócio, ele é fundamental para você alavancar, para você crescer, para você atingir novos níveis, né? Porque quem anda sozinho não tem os mesmos resultados de quem anda com pessoas, obviamente, adequadas, né? Mas com quem anda acompanhado. O andar sozinho, ele é muito mais desafiador. Não que você não vá conseguir chegar lá, mas você vai passar por um processo muito maior e muito mais doloroso do que quem anda junto com outras pessoas, o andar junto. Ele facilita. Você vai dividir dores, você vai dividir sentimentos, dificuldades, desafios, e tudo vai se tornar mais fácil, mais leve. Então, eu acho que é uma grande crença, né, de que sócio não dá certo, sócio é uma dificuldade. Mas, obviamente, é igual um casamento. E o casamento, o ponto de partida é o recrutamento. Então, então você tem que saber recrutar, né? Você tem que selecionar ali, porque quando a gente erra no recrutamento, aí depois o treinamento tem que ser mais pesado, né? Pois é. É Então, igual a construção da casa, né? isso. Então tem que acertar ali no recrutamento do sócio para você ter certeza, né? E principalmente é o quê? Um sócio que esteja alinhado com os dois corações alinhados, né? É o principal. Não é só sobre capacidade, sobre o que um consegue, o outro não consegue fazer, mas sobre o desejo, né? Os princípios e os corações ali alinhados com o mesmo propósito. Exatamente. E eu vejo também que a gente não pode negligenciar os indicadores, né? Por mais que vamos supor, você, Maiara, você é minha sócia, você cuida do financeiro. Eu vou te deixar todo financeiro, eu não vou olhar relatório, não tô nem aí. Você que cuide, que se vire. E muitas pessoas têm surpresas, né, no final desse caminho aí. Então, tá acompanhando lado a lado, né, olhar juntinho ali, fazer as reuniões certinhas, não ficar na cegueira, né? Com Porque eu certeza. acho que o negligenciar processo acaba
Porque se você está colocando um sócio, né, e não uma pessoa que vai assumir a empresa, né, para você. Então, você continua proprietário da empresa, você continua o maior interessado ali, né, na empresa. Então, obviamente, você também tem que estar sempre a par, analisando, acompanhando, não só o que é da sua alçada, mas também tudo que está sendo feito. E não só por isso, mas também porque muitas vezes o sócio, ele precisa de insights ou de um olhar diferente do dele, né? Claro. A gente está falando aqui de perfis. Aham. Então, uma pessoa de perfil dominante, ela tem um olhar totalmente diferente de uma pessoa de perfil analítico ali, técnico. E se eu não sou técnica, não sou analítica, e eu tenho um sócio que é, ou um sócio que é influente, como você, quando ele chega com o olhar dele, ele vai me trazer visões diferentes, ele vai me trazer uma criatividade diferente, de uma forma diferente de aplicar o que eu estou fazendo ali. Não só para não deixar os números caírem, mas para poder facilitar, para melhorar, para utilizar ferramentas que vão facilitar o processo. Sim, sim. Ô Mayara, nos seus treinamentos com as mulheres, nessas imersões que você faz com a Jéssica, né? Isso. Qual que é o ponto central, assim? O que vocês pegam mais? Eu vejo que vocês têm muito essa coisa da espiritualidade bem forte. E como isso influencia no treinamento de vocês? Nessa imersão específica que É. você está falando, Aham. a gente trabalha muito a espiritualidade, não tem jeito, porque a gente leva vários assuntos, né? Uhum. Então, nós trabalhamos todas as áreas da vida ali: o corpo, a alma e o espírito. Sim. Então, quando a gente vai trabalhar todas, a gente tem um mapa, e na hora que entrega, que tá ali preenchendo, tudo acaba morrendo ali no espiritual, não tem jeito. É verdade. Então, é uma área que não é nem que a gente vai para lá para trabalhar no espiritual, mas cada área da vida que a gente começa a trabalhar ali, o relacionamento, a maternidade, o corpo, eles acabam sendo influenciados pelo lado espiritual. Sim. E como é viver essa frequência da plataforma? Ter um mentor como o Pablo Marçal, eu imagino que ele é uma injeção de ânimo todos os dias, né? Você não consegue sair daquela frequência de crescimento, porque é doloroso, não é fácil crescer, Não. se desafiar, pular de gente, ela pulou de paraquedas. Conta pra mim, como que foi e como é viver? Então, esse pulo de paraquedas, inclusive, foi um desafio que ele mesmo passou lá, né? Mas eu falo assim, Gabi, a gente tem que fazer o que a gente não quer fazer. E eu entendi isso tem pouco tempo, porque até então eram impostos os desafios, eu já te falei que eu sou movida a desafios, e eu ia lá e fazia. Mas, por exemplo, o triatlo para mim era um desafio, mas era algo que eu queria fazer, porque eu gostava, eu estava disposta. E aí, quando apareciam os desafios que eu não queria fazer, né, porque a gente vai escolhendo, aí às vezes você acaba deixando pro lado. Mas começa a reparar algo que você não quer fazer, que você acha que é impossível fazer, é esse que é seu desafio. Esse você tem que fazer, né? É esse que você tem que fazer, porque é esse que vai te desbloquear, é esse que vai te trazer crescimento, que vai te fazer romper. Sim. E como é ser mentorada dele, do Pablo Marçal? Viver ali na frente. É isso, é viver desafios, pressão, energia, Hoje eu não diariamente. Hoje eu não tô Aí você afim. fala, não, esse eu não quero fazer, não. Aí eu falo, então é esse que você vai fazer. Teve uma vez que ele falou pra gente, ele anota aí pra mim 5 coisas que você jamais faria. Aí Não vou eu já anotar, não. sabia que ia vir alguma coisa, eu falei, eu vou pensar 2 vezes antes de escrever o que eu jamais faria. Meu marido, por exemplo, ele colocou que jamais pularia de paraquedas. Alguém que jamais pularia de paraquedas? Eu jamais pularia, né? Ele falou, então anota aí que isso daí é o seu próximo desafio, você vai pular de paraquedas. Então, assim, é na lata, né? E vai. E é engraçado, que aí você vai e faz, e você começa a ter essa visão de que eu não sabia que eu era capaz de tal, tal, tal e tal coisa. Porque Interessante. não adianta, Gabi, a prosperidade, ela tá ligada ao crescimento, né? A prosperidade, ela é o crescimento. E quando você rompe sua mentalidade, você começa a enxergar o mundo de uma forma diferente. Uhum. Hoje, a visão que eu tenho do mundo, ela é completamente diferente da minha visão de mundo de um ano atrás. Mas tudo isso por quê? Porque eu passei por desafios que me romperam a mentalidade, que subiram minha régua, e eu me coloco em um lugar diferente hoje.
Então, eu vivo a prosperidade hoje, porque eu estou vivendo o crescimento, eu estou vivendo o romper. E como mentora, isso é essencial, porque você chegou lá naquele lugar que muitas pessoas querem alcançar e as pessoas vendo você, tipo, ó, ela conquistou isso, ela passou por esse processo. Então é possível. Você mostra que sim, esse caminho é possível de alcançar. É para ela também, É né? para ela. Eu costumo falar, nós temos 3 tipos de pessoas, né, que nós temos que andar, que nós temos que buscar em nossos meios. São as pessoas que querem chegar onde eu quero chegar. Então, se a Gabi, ela tem uma visão, um propósito igual ao meu, ela é um tipo de pessoa que eu vou andar com ela. As pessoas que já chegaram onde eu quero chegar, onde eu quero alcançar, e as pessoas que estão além do que eu imagino que eu quero chegar. Então, você tem que focar nesses 3 tipos de pessoas. São elas que vão te alavancar, que vão te puxar, que vão te fazer crescer. Uau, incrível. Eu já tô curiosa para saber mais sobre a sua mentoria. Eu tenho certeza que você vai trazer A muito. gente marca um próximo aqui, ano que vem, depois de 1 ano do podcast, para poder comemorar, e aí eu já terei a mentoria para poder apresentar. Tá convidadíssima. Como que tá aí a expectativa para ter a sua primeira mentoria? Ai, na verdade, já era para eu ter lançado essa mentoria faz tempo. Você precisou pular de paraquedas antes. Precisei fazer um triatlon, um paraquedas. Precisei dar um passo para trás e apoiar meu marido. Isso aí foi essencial e não me arrependo hora nenhuma. E eu tenho certeza que ajudou muito, né, ele. Mas agora eu vou focar em mim. E aí é por isso que vem a mentoria. Em janeiro também vai ter o lançamento do meu livro. Fala um pouquinho do seu livro pra gente. Um pouquinho de tudo que a gente conversou. Bom, vai contar toda a sua história. Conta um pouco da minha história. O livro é para mulheres, né, principalmente. Óbvio que o homem também pode ler. Às vezes até ele lê para falar, vou comprar esse aqui para minha esposa. É pra esposa daqueles homens que vão procurar ela Isso. no final das palestras. O livro chama de Mulher Real para Mulher Surreal. Uau, adorei. Então, eu conto um pouco da minha história, conto exatamente dessa virada de chave, dessa consciência de posicionamento da mulher feminina dentro de casa, do que é ser a mulher ali dentro da casa, do conciliamento ali, equilíbrio de mulher, mãe, empreendedora. Experiência na prática, né? Isso, de como eu consigo isso, né? Que é uma pergunta que eu escuto demais. Como você Mayara, consegue, como você consegue? Como você consegue, Mayara? Fala sempre assim, Mayara, como você consegue equilibrar? E eu falo, não tem como fazer tudo sozinha, né? Como você dá conta de fazer tudo sozinha? Não tem como fazer tudo sozinha. Eu não consigo fazer tudo sozinha. Sempre tem áreas que vão ficar prejudicadas, sempre tem fases da vida que você vai ter que priorizar uma outra área mais do que uma outra que estava sendo priorizada. Vai ter uma que vai cair um pouquinho, vai Vai ter capengar. Então, assim, a gente não pode criar na nossa cabeça uma expectativa de que aquela vida que a gente vê no Instagram das mulheres, das grandes mulheres de sucesso, que aquilo ali é algo real, porque não é, né? A gente tem que tentar enxergar o que existe ali por trás, que é justamente isso, né? É a realidade à tona. E é disso que eu falo, que o que não tem como e como lidar com tudo isso, né? As estratégias que eu utilizei várias vezes para poder conseguir não parar, porque o que acontece com a maioria das mulheres é isso, você acaba parando o seu empreendedorismo, a sua empresa, porque você sente que outra área está sendo desfalcada. Exatamente. Ou você acaba abandonando o seu casamento, o seu relacionamento, porque você não quer abandonar a empresa. Então, eu falo de estratégias que eu utilizei ali, simples, no dia a dia, para eu conseguir não abandonar nenhuma e ir levando todas juntas de forma plena. Nossa, isso é muito necessário, porque a gente sempre cai nessa incógnita. Ai, meu Deus. Eu acho que semana passada eu pensei nisso. Ai, eu acho que eu vou diminuir minha agenda. Eu preciso ficar com os meus filhos. Tipo, a febrinha que dá no filho. Não é porque eu tô trabalhando demais, é culpa minha, não sei o quê. E olha que eu consigo equilibrar esse mental, bem. Porque antigamente eu ficava uma semana me culpando. Mas essa culpa a gente vai carregar. Nasce um filho, nasce uma culpa, né? Então, essa culpa aí a gente carrega para a vida inteira.
Foi. É saber lidar com ela e ter uma consciência para entender o que de fato é verídico ali, né, nesse pensamento que vem pra gente. Ah, não, realmente, eu tô deixando a desejar aqui, preciso de mais tempo, preciso de mais qualidade, o que que é? Eu vou lá e ajusto, né? Exato. Na hora que eu vejo. Mas não tá. Tá bem orientada, bem monitorada, bem assistida. É só minha cabeça querendo me levar para uma fuga. Então vamos focar de cá. Eu já quero ler esse livro, viu? Né? Vou me identificar demais. Então agora, ó, gente, o nosso podcast chegou ao fim. E tinha, assim, umas 20 perguntas para fazer. Conversamos muito. Eu gostaria que você desse um recado. E você que está aqui assistindo, já curte, compartilha. Se inscreve no canal, tá bom? Para passar essa mensagem linda da Mayara aqui para outras mulheres que precisam ouvir. E eu quero que você deixe um recado, algo que toca no seu coração de falar para as mulheres que estão aqui nos assistindo. O empreender, ele é sobre resultado, é sobre sucesso, mas ele é muito mais sobre propósito e impacto. O que você vai gerar e impactar na vida de outras pessoas. O que está dentro do seu coração para ser externado para esse mundo maravilhoso que tem aqui para te ouvir. Exatamente Essa isso. mensagem que eu quero deixar. E o propósito é o combustível, né? o É como seu combustível. marido trouxe. Eles estão super alinhados, viu, gente? Muito alinhado em várias coisas. Você falou de recrutamento e olha que ela não assistiu dele. Não assisti. Ele falou. Depois eu encontrei com ele ali no corredor, ele até perguntou, por que você não entrou? Eu falei, eu não sabia que era para entrar. Ah, mas foi ótimo. Muito alinhado. Foi um prazer te receber aqui. Saber que realmente existem pessoas assim como você de verdade. De que é possível sim, fazer um triatlo, pular de paraquedas. Ter uma empresa e ter uma consciência equilibrada, né? Equilibrar. Eu vejo, te acompanho agora pelo Instagram, eu vi que você postou lá a sua filha saindo da rodinha da bicicleta, você acompanhando isso é poderoso demais. É lindo, é um momento marcante para ela. E mesmo sendo empresária, estando à frente aí de 5 empresas e líder de 15, né? Líder não, sócia de 15, você consegue fazer esses momentos acompanhando lá vocês nos parques. Eu acho que é isso que o filho espera da mãe, não só provisão de dinheiro, né? Não só roupa de marca. Ele quer atenção nos melhores momentos. No "Ô, mãe, olha o que eu faço", né? E você realmente tem esse olhar, é muito bonito. Parabéns, viu? E eu já tenho um mini empreendedor dentro de casa que Tem. me cobra todo dia. Bernardo? É, o Bernardo, com certeza. Não sei se o Antônio falou dele aqui, mas ele é. Mamãe, eu resolvi agora, eu quero montar uma loja de não sei o quê. Ah, é, Bernardo? Não, aí esses dias ele falou, eu quero vender pamonha aqui em Alphaville. Sabe por quê? Porque eu vi que aqui não tem muita loja de pamonha e tem muita gente querendo pamonha. Quantos anos ele tem? Ele tem 6, vai fazer 7 agora. Impressionante. E realmente, pamonha só na Juntou casa 2 dos tios. empreendedores, nasceu um quê? Gente, Um mini empreendedor, não tem jeito. fantástico. Parabéns pela sua família, viu? Obrigada, Você Gabi. continua Foi um estudando. prazer participar. Foi muito legal o papo. Adorei. E sucesso para você nesse 1 ano de podcast aí. Já estou Parabéns comemorando. pelo trabalho, que eu sei que Obrigada. não é fácil a gente manter, né, um vínculo assim de comunicação e que traga tantas mensagens legais ao público. Parabéns e continua aqui, firme e forte. Amém. Obrigada, viu? Obrigada a você que ficou até o final e se inscreva no canal para você receber notificação do próximo e do próximo e sempre com pessoas maravilhosas, incríveis aqui, assim como Mayara, como seu esposo e como a próxima convidada que vai chegar daqui a pouquinho. Gente, fica de olho e um beijo e até o próximo Pode Ser Franca. Tchau, tchau.